prezado acadêmico do curso de pós-graduação em gestão pública. Saudações cordiais. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à disciplina de trabalho de conclusão de curso. Eu sou a professora Rosimeire Barbosa da Silva Moura, sou graduada em administração e mestre em educação. Faço parte do quadro de docentes do eixo de gestão e negócios do Instituto Federal do Campus Pirapora e lá também respondo pela coordenadoria de pesquisa, pós-graduação e inovação. Nós vamos trabalhar juntos nessa disciplina de TCC até o mês de fevereiro de 2020, quando vocês farão a defesa de seus trabalhos. Como já sabem, sempre recomendamos que ao assistir às videoaulas tenham sempre papel e caneta em mãos para quando surgir alguma dúvida anotar e depois postar no nosso fórum Tira Dúvidas, lá em nosso ambiente virtual de aprendizagem, para que possamos esclarecê-la. Lembramos que o tempo de produção de um trabalho de conclusão de curso requer muita disciplina, leituras, dedicação aos estudos e atenção aos prazos. Vocês tiveram agora, no mês de setembro, cerca de 20 dias para pensar a delimitação do tema de pesquisa. Já, inclusive, dialoguei no primeiro fórum com alguns de vocês que foram apresentando suas dúvidas, suas delimitações ou mesmo pedidos de sugestão. É bom lembrar que o mês de outubro vai requerer uma dedicação ainda maior, visto que vocês terão até o dia 31 para produzir e postar o projeto de pesquisa na sua íntegra. Então, fiquem atentos a essas datas, ok? E por falar em projeto de pesquisa, o objetivo dessa videoaula é exatamente ajudá-los a compreender os processos que fazem parte da elaboração de um projeto de pesquisa, visto que uma boa pesquisa não se realiza sem nos aprofundarmos nas suas etapas constituintes, que são especificamente a escolha do tema de pesquisa, a delimitação do problema, a definição do objeto a ser investigado e dos objetivos, geral e específicos, a construção de um referencial teórico, às vezes faz-se necessário também cronogramas, orçamentos e também as referências. Então, todas essas etapas, elas podem ser somadas a outras e deverão ser expressas por meio da redação do seu projeto de pesquisa, que irá descrever detalhadamente cada passo cumprido por você na condição de pesquisador, de pesquisadora, com as devidas justificativas e fundamentação relativas às escolhas. Mas, assim, afinal, o que vem a ser um projeto de pesquisa? Um projeto de pesquisa consiste basicamente em um plano para uma investigação sistemática que busca uma melhor compreensão de um dado problema. É um guia, uma orientação que indica onde o pesquisador quer chegar e os caminhos que pretende tomar. Como podemos ver nessa figura, o projeto de pesquisa deve ser capaz de indicar o que se pretende investigar, o que se refere basicamente o tema, o problema e os objetivos, Também é preciso que ele diga por que o estudo é relevante. Isso entra exatamente na parte da justificativa, então qual a contribuição que você deseja trazer com esse trabalho, com essa investigação e como se planejou conduzir a investigação de modo a atingir os objetivos que foram definidos. Então, ou seja, qual o percurso metodológico que você pretende assumir. Então, essas partes, assim, elas precisam ser pensadas com muito cuidado. E antes, assim, de trabalharmos essas partes do projeto de pesquisa, destacamos que o processo de pesquisa se inicia com o que alguns autores denominam de a fase exploratória da pesquisa. Nela, você deverá fazer leituras preparatórias que servem, antes de tudo, para obter informações sobre as investigações concluídas que se aproximam do tema que você deseja investigar. E para situar em relação a elas a contribuição que sua pesquisa deseja apresentar, visto que você deve trabalhar nas lacunas encontradas acerca do objeto de investigação, ou seja, o que ainda não disseram a respeito da questão do tema que você deseja investigar. Então, essas lacunas que é a contribuição que você precisa trazer. Através dessas leituras preliminares, você poderá ressaltar a perspectiva que lhe parece mais pertinente para abordar seu objeto de investigação. Agora, é preciso ter cuidado para não confundir essa fase com a chamada pesquisa exploratória. Elas mantêm certas semelhanças, visto que a fase exploratória acontece antes do início da pesquisa
e pressupõe uma sequência de etapas com o propósito de aprofundar a compreensão preliminar do projeto que se deseja estudar. Essa fase consiste basicamente acerca de se perguntar o seguinte, né? O que pesquisar? Que é basicamente a definição do problema. Em alguns casos, alguns tipos de pesquisa, cabe hipóteses, mas as hipóteses não se aplicam, né, a todas as pesquisas. Fazer essa análise, né, da base teórica e conceitual. Uma outra questão é exatamente o porquê pesquisar, né? Então, assim, quais são os propósitos do estudo, os objetivos a serem alcançados, né? Como pesquisar, né? Então, esse como pesquisar é exatamente os procedimentos metodológicos que você pretende adotar. E outra questão é exatamente quando pesquisar. Então, assim, quais são as fases, né? O cronograma da sua pesquisa. E com que recursos? Então, assim, alguns tipos de pesquisa, elas requerem orçamentos, seja para adquirir equipamentos, instrumentos, né, para ajudar nessa investigação, ou às vezes mesmo para ajudar a custear o pesquisador. Esse não será o caso nesse momento desse artigo de vocês. Pesquisado por quem, né? Então, essa é uma pergunta que se faz exatamente para saber quem são os responsáveis, os autores dessa investigação. Geralmente costuma ser o acadêmico, o orientador dele, às vezes tem mais de um acadêmico envolvido na pesquisa. Então, essas questões em gerais não serão totalmente respondidas por você também, logo assim, de início, de uma vez só. Pois exige, assim, clareza a respeito do objeto de estudo, que somente será adquirida após sucessivas leituras biográficas especializadas, né? Ler, investigar dissertações de mestrado, as teses de doutorado, artigos já publicados a respeito do assunto, né, conversas como aquelas que estão acontecendo no nosso primeiro fórum, né? Então, assim, essa troca de opiniões. Então, assim, ok, pessoal, a gente espera que vocês estejam conseguindo acompanhar com tranquilidade, né, essa nossa explanação e as coisas estejam ficando mais claras para vocês. Vocês viram que no modelo de projeto que postei no ambiente virtual de aprendizagem, pede-se o título do artigo e a introdução. Destaco que na introdução deve constar uma exposição acerca do tema que será investigado. Deve ter também a justificativa, o problema a ser abordado, a hipótese quando couber, o objetivo geral, os objetivos específicos a serem atingidos, né? Sendo que escolher e delimitar o tema é a primeira tarefa a ser realizada em um trabalho científico e uma das mais difíceis. Por isso que no nosso primeiro fórum nós levamos exatamente esse foco, essa discussão. Alguns pesquisadores entendem que o tema de uma pesquisa é qualquer assunto que necessite melhores definições, melhor precisão e até mesmo clareza do que já existe sobre o assunto, né? Mas muitas vezes o tema geral de estudo pode emergir da observação do cotidiano, através do qual, direcionando o seu olhar, o pesquisador poderá descobrir problemas interessantes. Às vezes também ele pode surgir da experiência advinda da vida profissional, que suscita a vivência de muitas situações dilemáticas que podem ser pensadas como projetos de pesquisa, principalmente aqueles que já estão inseridos no ambiente público, no setor público. Como vocês têm que fazer um trabalho voltado para a gestão pública, então, de repente, o seu próprio ambiente de trabalho pode suscitar uma questão legal. Também, muitas vezes, esse tema aparece do contato com especialistas, que pode se dar de maneira individual ou coletiva, através de uma conferência, seminários que vocês tenham participado, né, eventos científicos, que costumam, assim, proporcionar o levantamento de novas questões. Mas pode também surgir do estudo de uma literatura especializada, que pode indicar controvérsias, lacunas a serem preenchidas, né? Mas nada impede que se use também da criatividade, de descobertas repentinas e algumas vezes casual de algum problema a ser investigado.
Como foi possível perceber nas contribuições deixadas por vocês no primeiro fórum, alguns vão investigar questões relacionadas ao ambiente de trabalho, né? Então, são questões mal resolvidas, que o setor público no qual o colega está atuando ainda não conseguiu ser convincente com as respostas que tem dado aos problemas que têm surgido, e aí veio essa necessidade. Particularmente, eu gosto muito quando as pesquisas buscam trazer esse tipo de resposta, ou mesmo aprofundar uma questão, um problema, nos lugares onde atuamos. Chama atenção nesse aspecto para a delimitação do tema, porque também tem sido possível constatar a dificuldade de alguns acadêmicos para identificar um tema de investigação. É muito importante que revisitem os conteúdos que vocês já estudaram nas tantas disciplinas dessa pós-graduação, né? Todas elas vão de encontro a cenários muito atuais do nosso país e podem instigar boas questões de pesquisa, ok? Quero chamar a atenção também para a amplitude de alguns temas, né? Principalmente quando o acadêmico não tem muita experiência com a pesquisa, tende a cometer o equívoco de pensar que se escolher um tema bem amplo e complexo, ficará mais fácil de pesquisar. Mas a pesquisa científica não funciona dessa forma. Quando optar por um tema extenso, quase sempre ele impede que a sua investigação tenha profundidade. Ainda mais quando o trabalho de conclusão de curso é um artigo científico, como é o caso de vocês. Então, assim, não haverá espaço suficiente para o mergulho profundo, né? Que é mais uma razão para que a delimitação seja muito bem feita, ok, pessoal? É o seguinte, quando a gente fala em delimitação do tema, pode ser feita uma decomposição em partes, né? Uma decomposição possibilita definir a compreensão dos termos, o que implica na explicação dos conceitos. Ela pode ser feita por meio da definição da circunstância, do tempo e até mesmo do espaço. Além disso, o pesquisador pode definir sobre que ponto de vista ele irá focar. O mesmo tema poderá receber diversos tratamentos. De repente, você traz uma vertente psicológica, sociológica, histórica, filosófica, estatística, né, e várias outras. Vocês sabem que os cursos de administração, gestão, compõem as ciências sociais aplicadas e, como tal, nós dialogamos com todas essas outras ciências. Então, assim, são viés possíveis, né? Digamos que você está muito preocupado com as questões ambientais no estado de Minas. E aí delimitou o seu tema da seguinte forma: o licenciamento ambiental e a gestão pública no estado de Minas Gerais, né? Ou seja, pelo tema escolhido, significa que você vai precisar dissertar sobre o licenciamento ambiental, uma visão mais ampla, né? E o licenciamento ambiental no estado de Minas. Destaco que o tema escolhido deve ser execuível, ou seja, viável, né? Assim, em termos, né? E para isso você tem que considerar a questão do tempo, né? Então, assim, o tema que você escolheu está adequado ao cronograma previsto para a realização da pesquisa. Lembrando que 31 de dezembro é a última data para postar já a versão final do artigo. Acessa recursos, porque às vezes você acha um tema legal, mas de repente você não tem acesso às referências biográficas para fundamentar a sua investigação. Às vezes fica longe geograficamente de onde você está. Então, acaba gerando uma insuficiência de fontes e de recursos que dificulta você dar conta do tema proposto. Então, essas coisas têm que ser observadas. Após a escolha, né, e a delimitação do tema, o próximo passo é a transformação do tema em problema. O problema é exatamente a questão que envolve intrinsecamente uma dificuldade teórica ou prática para a qual se deve encontrar uma solução. A primeira etapa de uma pesquisa é a formulação do problema, que deve ser na forma de pergunta. Para ser considerado apropriado, o problema deve ser analisado sobre os seguintes aspectos de valoração: a viabilidade, a relevância, a novidade, a execuibilidade e a oportunidade. Então, o problema de pesquisa é uma pergunta que deve ser redigida de forma clara, precisa e objetiva, cuja solução seja viável pela pesquisa, né? Então, assim, como se pode conseguir isso? Geralmente, a elaboração clara do problema é fruto da revisão de literatura e da reflexão pessoal.
Seguindo o nosso exemplo, né, do tema delimitado, uma possibilidade de problema de pesquisa poderia ser, né, como melhorar a interação, a intervenção, né, do poder público na área ambiental via licenciamento. Né? Então, assim, a gente delimitou para ver esse licenciamento ambiental em Minas. E aí, o problema que vai nortear essa pesquisa vai ser exatamente essa questão da intervenção do Estado. Então, assim, em suas pesquisas biográficas até o momento, podem ser que tenham encontrado modelos de projetos que contenham as hipóteses. Gente, a hipótese é uma suposição que se faz na tentativa de explicar o que se desconhece. Essa suposição tem por característica o fato de ser provisória, devendo, portanto, ser testada para verificação da sua validade. Trata-se de antecipar um conhecimento na expectativa de que possa ser comprovado. Nesse sentido, a hipótese é uma suposta resposta ao problema que você pretende investigar. A origem das hipóteses poderia estar na observação, a sistemática dos fatos, ou nos resultados de outras pesquisas, ou nas teorias existentes, ou simplesmente na sua intuição. O papel fundamental das hipóteses na pesquisa é sugerir explicações para os fatos, sendo que essas explicações podem ser verdadeiras ou falsas, mas sempre que bem elaboradas, conduzem à verificação empírica, que é o propósito da pesquisa científica. De modo geral, as hipóteses elaboradas nas ciências sociais não são rigorosamente causais, né? Apenas indica a existência de algum tipo de relação entre variáveis. Não há necessariamente a obrigatoriedade de ser uma pesquisa, da sua pesquisa ter que ter hipóteses, tá bom? Isso fica bem claro. E vamos, assim, tratar dos objetivos, né, da pesquisa, né? É uma outra fase do projeto da pesquisa de vocês. Então, assim, por meio dos objetivos, indica-se a pretensão com o desenvolvimento da pesquisa e quais os resultados que se busca alcançar. A especificação do objetivo de uma pesquisa responde às questões para quê e para quem. Então, os objetivos da pesquisa são subdivididos em objetivo geral e objetivos específicos. Eles têm o papel de direcionar as ações do pesquisador na resolução do problema da pesquisa. Ao definir seus objetivos, faça com que esses criem vínculos bem evidentes com a sua questão-problema, de forma a refletir com precisão o alvo perseguido, né, que nesse caso torna-se sendo o objetivo geral, né, pessoal? E assim, quando a gente fala em objetivo geral, é preciso ter claro que esse representa o alvo, né? Uma meta para direcionar as ações sua enquanto pesquisador na resolução do problema que você apresentou. Né? Então, ele está ligado a uma visão global e abrangente do tema, relaciona-se com o conteúdo intrínseco, quer dos fenômenos ou dos eventos, ou mesmo das ideias que estão sendo estudadas. Digamos que o tema de sua pesquisa seja a rotatividade dos servidores técnicos no setor de folha de pagamento do pessoal do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, campus Pirapora. Nesse caso, um objetivo geral da sua pesquisa poderia ser analisar as características da rotatividade no setor de folha de pagamento de pessoal do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, campus Pirapora. Observando, né, essas condições textuais de produção, então, assim, dessa rotatividade e as implicações do fenômeno para o setor, assim como suas consequências organizativas e individuais. É preciso também muita atenção no que diz respeito aos objetivos específicos, visto que eles representam respostas parciais e intermediárias para o problema da pesquisa. Então, assim, define etapas que devem ser cumpridas para alcançar o objetivo geral, e, assim, para ficar mais claro para vocês, por exemplo, dentro desse exemplo que nós trouxemos no objetivo geral, que é investigar a rotatividade do pessoal no setor de folha de pagamentos do Instituto Federal Campus Pirapora, os possíveis objetivos específicos
poderia ser o seguinte: identificar o índice de rotatividade e as formas de desligamento de todos os servidores que deixaram o setor de folha de pagamento pessoal do IFMG no período de janeiro de 2011 a junho de 2019. Vocês estão vendo que esse objetivo delimitou não só o espaço, que é o Instituto Federal Campus Pirapora, mas o tempo, janeiro de 2011 a julho de 2019. Um outro objetivo específico possível era exatamente analisar o contexto de produção da rotatividade através da identificação de aspectos relevantes acerca das rotinas de trabalho desenvolvidas no setor, assim como o perfil profissional a partir do ponto de vista dos entrevistados. E, por fim, um outro objetivo específico poderia ser investigar os aspectos presentes na experiência refletida nas narrativas dos sujeitos envolvidos com o processo de rotatividade e suas relações com as principais consequências organizativas e individuais do fenômeno. Pessoal, eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte: primeiro, repare que na definição dos objetivos nós usamos os verbos no modo infinito. Esses verbos auxiliam o pesquisador a caracterizar o objetivo da pesquisa. Então, assim, os objetivos definem a natureza do trabalho, o tipo de problema, o material a ser coletado. Então, por se tratar de um artigo científico, a gente sempre recomenda que sejam definidos apenas 3 objetivos específicos, mas que isso poderá dificultar, no devido aprofundamento do seu tema, visto que o tempo para elaborar essa produção não é tão longo e o mesmo deverá ter o artigo de vocês deverá ter de 10 a 15 páginas. É comum também que em uma pesquisa exploratória, o objetivo geral começa pelos verbos conhecer, identificar, levantar e descobrir. Enquanto que uma pesquisa descritiva inicia-se com verbos caracterizar, escrever, traçar. E já uma pesquisa explicativa, quase sempre os seus objetivos começam com os verbos analisar, avaliar, verificar, explicar. Ok? Então, são algumas dicas para ir facilitando a construção de vocês. Concluímos assim, a fase dos objetivos. Então, chega o momento da gente conversar um pouco acerca da justificativa que vocês deverão elaborar, Ou seja, o que torna a sua pesquisa necessária, importante, O que faz que o seu tema seja aceitável pela academia. Então, a justificativa trata-se das razões de ordem teórica ou prática que fundamenta a pesquisa. A justificativa no âmbito do projeto de pesquisa indica exatamente a importância do estudo a ser desenvolvido, explicitando que o tema merece uma investigação científica. Então, nessa parte do projeto, vocês precisam destacar também as suas motivações para desenvolvimento dessa pesquisa, realçando a sua relevância social, científica e acadêmica. E é interessante também, muitas vezes aparece a relação pessoal mesmo, ou profissional, do investigador com o tema, ok? Ao escrever a justificativa, devemos considerar o seguinte: como originou o problema da pesquisa, Então, assim, como é que foi? Foi do seu ambiente de trabalho? Foi de uma leitura que você fez? Foi de um evento científico que você participou, Então, essas razões que justificam o desenvolvimento do estudo, Então, eles têm que ficar bem claros. Uma outra questão é a inserção do problema no contexto social. Ele não pode estar desvinculado, da realidade. E a motivação para a realização do estudo, que tanto pode ser de ordem teórica ou prática, indicando suas contribuições no que concerne à produção do conhecimento e também a solução do problema trazido. Tem que observar também as dimensões inovadoras, que deverão ser propostas, visto que toda pesquisa precisa apresentar uma novidade científica. Por isso que quando alguns de vocês, no primeiro fórum, trouxeram a sugestão de fazer um resumo de uma determinada obra de um autor X, eu pedi que repensasse o tema. Porque não faz sentido, uma pós-graduação, uma pesquisa científica, trazer somente uma revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica é, sim, um tipo de pesquisa, mas vocês têm condição de enriquecê-la mais, olhando o nosso cenário político, econômico, tecnológico, legal, social,
né, vocês podem ver que tem muitos temas aí pedindo uma discussão no âmbito da gestão pública. Então, assim, as referências também aos locais de desenvolvimento da pesquisa, né? Pode ser uma questão local, da cidade que você mora, do nosso estado, ou mesmo do nosso país. Ou seja, nessa etapa você deverá demonstrar exatamente a legitimidade, a pertinência, o interesse, mas também a sua capacidade de lidar com o referido tema. É a parte do trabalho que apresenta respostas às questões do porquê da realização da pesquisa. Inclusive, quando uma pesquisa necessita de financiamento, é essencial que a relevância seja demonstrada, né? Então, assim, mais essa dica aí para vocês. Pessoal, agora que nós já temos o tema, o problema da pesquisa, né, em alguns casos as hipóteses, o objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa da pesquisa, né, a introdução do projeto da pesquisa de vocês está pronta, né? Então, assim, parabéns. Agora é bom vocês pensarem um pouco sobre a questão do referencial teórico, né, ou da fundamentação teórica que o projeto pede. O referencial teórico, gente, é o resultado da revisão de literatura, né, ou mesmo estado da arte sobre determinado tema de pesquisa, né? Então, cabe a você buscar diferentes produções que tratam da temática da pesquisa, apresentando uma contextualização do objeto que você deseja investigar. Então, nessa etapa, ocorre o levantamento do acervo que estuda o tema da investigação. A revisão de literatura é importante para a obtenção de informações sobre o tema pesquisado, pois ela possibilita a análise da literatura publicada no âmbito da temática. Nessa fase é importante deixar claro, né, os conceitos que você pretende trabalhar, explicitando a relação desses com o problema da pesquisa, né? É importante que se faça fichamentos, que marque a obra, a página onde você encontrou determinado conceito, porque isso tudo facilita sua produção. A pesquisa, de modo geral, remete a dois tipos de revisão de literatura. Um para compreender a dimensão conceitual e metodológica, né, relativa ao tema da pesquisa, e outro que vai, evidentemente, compor o quadro teórico de estudo. A construção do referencial teórico exige uma leitura exploratória das diferentes fontes. São livros, revistas, periódicos, dissertações, teses e outros, né? Para orientar a delimitação dessa pesquisa. A fundamentação teórica é um dos momentos centrais da sua pesquisa, pois permite construir os fundamentos, né, que são os alicerces que irão sustentar as etapas seguintes da sua investigação. O seu referencial teórico deve conter citações textuais ou livres, com indicação dos autores, conforme especifica a norma da ABNT número 6023 de 2018. É importante que o seu referencial contemple as discussões que seu problema de pesquisa e seus objetivos suscitam. Caso contrário, você não terá elemento suficiente para discutir os resultados que serão obtidos em sua pesquisa, tá? É muito importante, é necessário atenção ao ano da obra, né, que você adota. Muitas vezes existem fontes biográficas mais novas, mais atuais. E se você usar algo já ultrapassado, sua pesquisa será muito prejudicada. Então, assim, outra coisa que você precisa atentar é que não se elabora um referencial teórico com menos de 3 autores. Aqui é uma fase de dialogar com outros pesquisadores, com aqueles que apresentarem interesse em outros aspectos da temática que você está abordando. Então, aqui não estamos fazendo um resumo, né? Estamos traçando uma discussão científica. Então, a menos que você esteja fazendo um contraponto, uma discussão específica sobre a abordagem de um autor específico, mas se não for isso, não se justifica a adoção de menos de 3 obras. E mesmo quando está se falando especificamente de uma obra e de um autor, é pertinente trazer preposições feitas por outros autores acerca daquela obra e até mesmo daquele autor. Chama a atenção ainda de vocês para o cuidado que se deve ter com a estética da sua escrita. Às vezes o aluno se empolga e escreve um parágrafo com 9 linhas. Outro parágrafo onde às vezes
ele está já cansado, já é tarde, ou trabalhou muito, né? E a inspiração está pouca. E ele faz com 2, 4 linhas, né? Então, assim, lembra que o seu referencial, ele precisa ser prazeroso de ler. Por isso, seus parágrafos devem manter, em média, cerca de 6 linhas. E não haver essa discrepância na quantidade de linhas entre um parágrafo e outro. Às vezes, também encontramos uns trabalhos que trazem uma citação direta com recuo de 4 centímetros e essa aparece solta no texto. Não tem nenhum parágrafo que a introduz. E também não apresenta nenhum parágrafo que a discute, né? Então, assim, pegou a citação, jogou lá, deixou e foi embora. Então, ela simplesmente foi posta. Isso não deve acontecer em seu trabalho, né? Então, assim, citação direta, ela requer um parágrafo introdutório. E se aquela citação realmente é importante para a sua pesquisa, tem que haver uma discussão. Um outro cuidado que a gente chama a atenção é exatamente para a questão do plágio, né? Na biblioteca virtual de vocês tem uma orientação acerca do plágio que vocês podem estar conferindo, que vai ajudar bastante vocês nesse período. Lógico que no projeto de pesquisa, né, não será possível fazer toda a abordagem, né, assim, teórica que a pesquisa exige, mas é preciso que esse primeiro contato com alguns autores que serão adotados já se inicie, tá bom? E, pessoal, assim, a gente agora fala um pouco sobre exatamente a metodologia ou o percurso metodológico que vocês deverão adotar. Então, assim, pensar a metodologia que será utilizada para realizar a sua investigação significa descrever a trajetória que você pretende seguir para realizar a sua pesquisa, o delineamento do tipo de método, né, e técnicas de produção, o contexto empírico, os interlocutores do estudo. Então, assim, portanto, a metodologia precisa ser uma explicação. Portanto, né, pessoal, a metodologia ela precisa ser uma explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida ou que se pretende desenvolver, por se tratar do projeto, no decorrer do trabalho de pesquisa. Então, assim, como se trata ainda do projeto da pesquisa, vocês precisam dizer qual tipo de pesquisa pretende realizar. Sendo que esse tipo de pesquisa, vocês precisam olhar o problema que será investigado, né? Então, de acordo com o problema que você definiu na sua pesquisa, ela será uma qualitativa, uma quantitativa ou uma quali-quant, né? Uma mista. A pesquisa quantitativa é aquela que usa instrumentos estatísticos de dados numéricos, enquanto a qualitativa é quando se caracteriza pela qualificação dos dados coletados durante a análise do problema. E a quali-quant ou mista é quando se faz uso dessas duas estratégias. Quando se olha o objetivo que você estabeleceu, a sua pesquisa ela é exploratória, descritiva ou explicativa? E de acordo com os procedimentos técnicos que você vai empregar, sua pesquisa ela é bibliográfica, documental, participante, é uma pesquisação, é um estudo de caso, é um levantamento, né? Então, assim, eu lembro que não é suficiente você dizer o tipo de pesquisa que será adotado. Então, como você está construindo o teu percurso metodológico, é preciso que você diga o tipo de pesquisa, mas caracteriza, conceitue, faça a fundamentação teórica desse tipo de pesquisa que você está dizendo que vai adotar, né? Eu sempre digo que um aluno não deve ficar dizendo que a sua pesquisa é bibliográfica, porque costumeiramente toda pesquisa ela é bibliográfica, né? E às vezes se perde muito tempo explicando o que é uma pesquisa bibliográfica, sendo que poderia estar explorando outros aspectos metodológicos, ok? Então, assim, na biblioteca virtual, vocês podem encontrar uma série de materiais que explicam minuciosamente em que consiste cada tipo de pesquisa que falei e quando o mesmo deverá ser adotado, tanto na biblioteca virtual quanto naquele espaço do conteúdo. Vocês vão ver que tem postagens específicas sobre metodologia. Porque é indispensável que a sua metodologia diga também como acontecerá a coleta dos dados, né?
As formas mais comuns de coletar dados são coletas biográficas, né? Através dos temas, dos assuntos a serem abordados. Pode ser também documentos internos de uma empresa, de um setor, documentos esses que podem ser relatórios, planilhas, regimentos e outros também, né? Pode se dar também através de entrevistas ou questionários, que devem, quando for através de entrevistas e questionários, é preciso que você diga quantas pessoas foram investigadas, né? De onde são esses sujeitos, como se deu a escolha deles, né? O que motivou a escolha deles. E também pode ser que a fonte de coleta seja a observação, né? A definição, uma forma de observação de um determinado fenômeno. A coleta de informações, quando realizada por meio de consultas a documentos, né, são consideradas as fontes documentais. Ela classifica essas informações em fontes primárias e fontes secundárias, sendo que as fontes primárias são os dados históricos, arquivos oficiais particulares, documentos oficiais, registros em geral, documento pessoal, no caso de diários, memórias, autobiografias. Pode ser também correspondências públicas ou privadas, reportagem de jornal, cartas, memorandos circulares, contratos, filmes, fotografias, gravações. Já as fontes secundárias se referem a relatórios de pesquisa, né? De repente você pega ali uns dados trazidos pelo IBGE, no censo demográfico, né? Ou algo assim. Ou também pode ser relatórios de organização, tipo Banco Mundial, Unicef, INEP, MEC e vários outros. E, por fim, não esqueçam de explicar como ocorrerá a análise dos dados coletados, né? Lembro que a taxonomia de verbos para o uso em metodologia deve ser sempre verbos que expressam ação, tá bom? Agora, indo um pouco mais adiante, a gente sabe que é comum os projetos de pesquisa apresentarem um cronograma. O papel desse instrumento, pessoal, é exatamente ajudar o pesquisador a ter real compreensão do tempo que tem para a realização da pesquisa. Portanto, a definição de todas essas fases que discutimos até aqui deverão estar previstas no cronograma de vocês, né? Então, assim, lembro mais uma vez que o mês de setembro foi destinado para pensar qual seria o tema de vocês, e que vocês têm até o final de outubro para poder postar o projeto de pesquisa completo de vocês. Então, assim, se prendam a essas datas e lembrando também que vocês terão novembro e dezembro para escreverem e enviarem o artigo final de vocês, que vale 40 pontos. Lembrando que o pré-projeto vale 30, tá bom? E até o dia 12 de janeiro vocês precisam postar o banner que vocês vão usar na defesa do TCC. Sendo que no dia 15 de fevereiro, né, nos encontraremos nas bancas de defesa. Alguns de vocês nos questionaram sobre os resultados, né? Aparecem resultados no projeto de pesquisa, então o que eu devo colocar lá? Como se trata de um projeto, vocês podem colocar os resultados esperados, completa o título, resultados esperados, ou resultados parciais, tá bom? Vai depender do andamento do seu projeto. A conclusão também recebe esse mesmo tratamento, ela é parcial, então o que você conclui? E as referências são as diferentes fontes consultadas na elaboração do projeto de pesquisa, devendo ser organizadas, né, em conformidade com as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E a gente fica por aqui nessa primeira videoaula, então assim, faço votos que vocês estejam conseguindo produzir bons projetos de pesquisa, porque isso facilita a produção do artigo científico de vocês. E no mais, qualquer dúvida é só falar com a gente através do Fórum 1. Abraço a todos vocês.